O que acontece quando você não gosta do final de um filme? Você cria uma fanfic, você apaga da mente aquilo que aconteceu ou só aceita aquilo que está sendo mostrado em tela? Quando tem uma expectativa muito grande e a quebra dela no final, na conclusão de uma história, a gente fica com um mix de sentimentos. E Extermínio, que estreou há mais ou menos há uma semana nos cinemas, Extermínio 3, do Danny Boyle e do Alex Garland, trouxe esse mix de sentimentos que tá causando uma cisão na hora das pessoas avaliarem se gostaram ou não desse filme. Então, bora lá comigo investigar esse babado. Olá, eu me chamo Rafaela, esse é o Cine Pipocão e no vídeo de hoje, além de fazer um review desse filme, quero propor um pensamento de como a gente lida com a quebra das nossas expectativas que está sendo cada vez mais comum, principalmente se a gente for analisar como a gente é bombardeado com a propaganda, com o marketing, né, que o cinema tem feito ultimamente. Então, antes mesmo de iniciar esse vídeo, já quero pedir para você se inscrever aqui no canal, dar o like nesse vídeo e acompanhar, porque toda semana tá saindo um vídeo novo aqui no canal, não só aqui, mas também nas outras redes. Então, Extermínio 3 vem com uma certa polêmica, porque o que é que acontece? Depois de um trailer bombástico, eu fui assistir, não lembro se foi Lilo e Stitch, foi algum filme nos cinemas, um mês antes desse filme estrear, e eu fui impactada com aquele trailer maravilhoso que tinha aquela trilha sonora bem opressora, de certa forma, que me causou vontade, me deixou assim, minha Nossa Senhora, eu preciso assistir Extermínio 3, até porque eu sou fã do primeiro filme, gravado com uma coquinha e um salgado. Não assisti o segundo ainda, e esse terceiro marca o início de uma nova trilogia, que inclusive já vai ter um novo filme da Nia da Costa na direção já agora em janeiro, né? Então, assim, vai ser filmado ao mesmo tempo e tal. Isso permitiu que a produção conseguisse liberar o filme mais cedo pra gente poder conferir como essa história vai ter continuidade. Daí criou-se toda essa expectativa, a volta do diretor, né, a volta do roteirista original. Então muita gente estava sedenta. E eu confesso que o filme, na primeira hora, me deixou arrepiada, sabe? Naquela tensão. Minha Nossa Senhora, o que vai acontecer com esse pai, com essa criança, com aquela comunidade que se criou 28 anos depois do primeiro filme, né? Depois de que todo o negócio foi pro brejo. Então, a gente fica naquela expectativa. E o que acontece? Da metade para o final existe uma quebra, porque muda-se algumas coisas no filme que tornam ele mais dramático do que com aquele senso de urgência. A urgência tá lá, de toda forma, principalmente por conta daquele ambiente que é inóspito para os seres humanos, né? Então, quando tem essa quebra de expectativa e quando tem um final, principalmente pra gente que não é do Reino Unido, que não entende o papel que uma certa figura que tem inspiração em uma pessoa nefasta, né, que habitou essa terra, especificamente no Reino Unido, a gente fica meio que sem entender, entende só que é um plot pro próximo filme que vai ter desdobramentos, né, daquela criança convivendo com aquelas pessoas. Mas daí tu me pergunta, do que se trata Extermínio 3? Por que tem essa quebra de expectativa tão forte? Aí eu te digo. Extermínio 3 é sobre Spike, que é um garoto que vive lá com o pai dele, que é vivido pelo Aaron Taylor Johnson, e com a mãe dele, que tá bem doente, que é aquela mulher do Killy Ivin. Deixa eu até procurar o nome dela aqui, porque eu acho bom ter, né? É feio a gente falar o nome só do ator e não falar o nome dela que vira protagonista na segunda parte, a Jodie Comer. Jodie Comer. Eu vou colocar aqui, certo? Jodie Comer. E aí eles estão lá vivendo naquela ilha, ali no Reino Unido. E naquela comunidade a gente entende que tem um certo ritual, que é o de quando um garoto atinge uma determinada idade, ele é enviado para o continente para ele matar zumbi, voltar e ser celebrado. E aí o Spike, o garotinho, ele vai com o pai dele, o Aaron Taylor Johnson, para esse momento, e são as cenas mais, que a gente pode falar assim, que tem a ação mais frenética, porque eles estão lá enfrentando os zumbis, aparece o zumbi perocudo, que é o Alpha, enfim,
Os zumbis do Danny Boyle e do Alex Garland, eles são contaminados muito rápidos, eles correm pra caramba, o que teve até a mudança, né, nesse gênero ou subgênero do terror. Então, é um ambiente muito propício pra dar merda. E é o que acontece. Só que eles conseguem voltar. E aí o personagem do Aaron Taylor-Johnson, ele faz todo um fuá, joga fake news pra caramba, dizendo que o filho dele é foda, não sei o que, não sei o que. E o menino fica incomodado, principalmente porque ele vê um negócio que já mostra que o personagem do Aaron Taylor-Johnson, o pai, não é uma boa figura paterna, né? Não é um bom marido. E aí a personagem da Jojo, ela tá doente, ninguém entende o que tá acontecendo, ela vive acamada, tendo dor de cabeça, ela não se lembra, né, de algumas coisas que acontecem. E aí, diante dessa frustração dele com o pai, ele resolve o quê? Levar a mãe, porque ele fica sabendo que tem um médico, que é o personagem do Ralph Fiennes, que tá, assim, numa aura misteriosa, e resolve levar a mãe dele, ir pro continente, levar a mãe dele, pra se consultar com esse médico, porque ali naquela comunidade não tem, né, esse profissional, e ninguém sabe dizer qual o mal que a acomete. Então ele leva ela e aí tem a quebra. Lembra que eu falei no início desse vídeo? Tem uma quebra de ritmo nesse filme. Ele fica mais cadenciado, ele fica mais dramático, né? A gente percebe claramente que, como na maioria dos filmes bons que abordam o tema zumbi, aquele cenário pós-apocalíptico é só um pano de fundo para trazer o que realmente importa, que são os dramas humanos, como a humanidade lida, não só consigo, mas com os outros, diante de uma catástrofe que não tem como ser evitada, não tem nenhuma possibilidade de cura. Então, tanto o diretor quanto o roteirista, eles estão mais interessados em explorar essa questão. E aí, muitas coisas acontecem, não vou entrar muito em detalhes, eu acho que eu até já soltei coisas que poderiam ser classificadas como spoilers, mas aí a gente chega no final desse filme, que traz o Jack O'Connell, que tem um filme maravilhoso, que é O Amante da Lady Chatterley. Descobri que o homem gosta de ficar pelado, né? Ele teve agora em Pecadores, The Sinners, que é a figura do mal, principal antagonista do filme, e aqui também ele tá num papel que tem uma conexão muito forte com o início desse filme. Quem assistiu vai entender do que eu tô falando, mas que tem uma inspiração visual, né, muito forte em um personagem que o Reino Unido produziu, que eu fui ler, gente, eu fiquei passada. A caracterização dele é inspirada no que foi um DJ, uma personalidade bem famosa do Reino Unido, que é o Jim Savile. Eu vou falar assim, tá? Jim Savile. Não sei se é o Jim Savile, não sei. Vou chamar de Jim Savile. Ele já deve estar abraçado com o capeta, hora dessa, porque ele faleceu já em 2011. E tem uma matéria muito pesada aqui da BBC, que eu vou deixar aqui rolando, que é contando como essa criatura se aproveitou, né, do seu status de celebridade para cometer atrocidades relacionadas a aquilo, abuso S, né, não posso falar a palavra aqui toda, durante anos, não só em hospitais, mas em instituições psiquiátricas. Então ele se aproveitava muito do poder que ele tinha, né, enquanto personalidade pública, para cometer coisas tenebrosas. Eu vi ontem, estava pesquisando na Netflix, que tem um documentário dividido em 2 partes, mais ou menos 2, 3 horas, certo? Que contam todos os detalhes do que essa criatura fez, não só com crianças. A idade das pessoas que ele atacava estava variando entre 5 e 75 anos. Então, foi um crime que chocou o Reino Unido. A gente aqui, eu pelo menos não tinha nem ciência dessa figura nefasta, mas que o filme trouxe esse personagem e eu fiquei agora curiosa para entender até onde o Danny Boyle e o Alex Garland levaram a inspiração. Se não é inspiração só
né, da fisicalidade, do cabelo muito branco, mas se vai ter algo relacionado. E aí acende um alerta muito grande, porque o menininho, ele deve ter o quê? Uns 12, 13 anos. O que que vai acontecer com essa criança? Porque sim, ele decide não voltar para aquela comunidade, ele decide se aventurar. E aí no final do filme a gente tem um encontro dele com essa trupe, né? Que a gente vai saber no próximo filme se é do mal, se não é, enfim. Provavelmente sim, né? Enfim, eu acho que sabendo desse final, eu acho que as coisas ganham uma nova visão. Então, se antes as pessoas não estavam curtindo esse filme por conta disso, né? Inclusive eu achei muito estranho essa quebra, né, que tem no filme, parece filmes diferentes. Eu já consigo já entender melhor a proposta do Danny Boyle e do Alex Garland em fazer uma trilogia, tendo o garotinho como protagonista, né, provavelmente. Enfim, quero saber da sua opinião, faz sentido? E aí vem o resgate da pergunta no início, né? Quando a gente não gosta do final de um filme, do final de uma série, de um anime, o que é que a gente faz? Será que a gente vai procurar fanfic para tentar entender outros pontos de vista, o que poderia ter sido feito? A gente aceita ou a gente tenta ressignificar aquilo que a gente viu em tela? Eu costumo tentar ressignificar, porque eu acho que vale a pena dar uma chance para as obras. Tem umas que não, né? Não vale tanto a pena assim, mas eu acho que vale super a pena a gente ter um outro olhar sobre tudo isso. Enfim, espero que você tenha gostado desse vídeo, considere se inscrever aqui no canal, dar o like nesse vídeo e seguir o Cine Pipocão nas outras redes. Até o próximo review. Tchau, tchau!